Graça e paz, amada igreja, vamos ao nosso devocional no livro de Mateus, capítulo 12, do 22 ao 28. Mateus 12, 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só. Aqui os fariseus estão confrontando Jesus por conta de cura. Eles queriam tirar a soberania de Jesus, tirar a divindade dele. E ele, conhecendo os fariseus, responde que reino dividido não prospera, que casa dividida não subsiste e que ali chegou o reino de Deus. E para falar de reino de Deus, eu lembro aqui a história de José do Egito. José sonhou, que na verdade foi uma revelação, foi uma profecia de Deus, que os irmãos se curvariam a ele. E os irmãos, com muita raiva, pegaram José, jogaram ele no poço, depois tiraram José do poço, venderam José como escravo, falaram para o pai deles, para Jacó, que José tinha morrido. Jacó chorou muito. E José, depois, apesar de ter sofrido, tornou-se governador do Egito. E aquele sonho que José teve lá atrás, irmãos, aconteceu. Teve fome em Israel e Jacó mandou os filhos buscarem comida no Egito. E quem os recebe? Quem os alimenta? José do Egito. E José acaba alimentando Jacó e toda a sua família, uma história linda, mas houve muito choro. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Deus não faz nada sem Ele revelar antes os seus planos para nós. Deus, Ele nos revela o tempo todo. O tempo todo nós temos a profecia do Senhor às nossas mãos, que são as Escrituras Sagradas. No Velho Testamento são as promessas do Senhor e no Novo Testamento são as promessas se cumprindo. E Jesus sabia o que ele estava dizendo. Jesus sempre foi, né? Jesus é a alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. E Jesus sabe das nossas deficiências, assim como as deficiências dos irmãos de José, que o reino de Israel acabou mesmo se dividindo. Essa profecia também se cumpriu. E antes de eu me converter, irmãos, eu não acreditava, sabe? Eu pensava assim: que Deus é esse que tem sangue nas mãos? Que Deus é esse que provoca tanta guerra, que manda matar? Que Deus é esse que aceita Beelzebu, que aceita o poder inferior, o inimigo, o adversário, o acusador? Que Deus é esse que não extermina ele? Que Deus fraco é esse? Mas a graça de Deus me alcançou e hoje eu consigo entender, irmãos. Ali no Velho Testamento, aquelas guerras e pelejas, era por conta do próprio homem, era a questão da queda, consequências que nós mesmos causamos para nós. Deus está o tempo todo revelando para nós os sonhos dele, e os sonhos dele são de graça. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para nós. A exemplo do que estamos passando agora. Estamos aí numa crise, em plena pandemia, o coronavírus, Covid-19, e muitas pessoas estão em pânico.
Confesso que tem hora que nós não sabemos o que é verdade, o que não é, qual é a extensão, mas, irmãos, o reino de Deus está próximo. Deus já anunciou o reino dele. O reino de Deus é vitorioso. Nós somos filhos do Senhor desde que aceitemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós vamos passar por esta pandemia. Nós vamos passar através desta pandemia, apesar de, pois, como já dito, Deus revela aos seus filhos todos os seus planos. E assim como aconteceu com José do Egito, nós não podemos fazer como os irmãos de José fizeram ele chorar muito. Ainda depois que José perdoou os irmãos, quando Jacó morreu, os irmãos ainda mentiram para José. Sabe por quê? Porque não se curvaram a Deus. O tempo todo Deus fala na palavra dele, se curvem a mim. E José ali representava o Senhor. Jesus aqui, no Novo Testamento, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós temos que crer na possibilidade da vitória. Nós temos a vitória. O que acontece, irmãos, é que a batalha é nossa. O que acontece é que tem parte que nós temos que fazer. E hoje nós temos que resistir ao dia mau. Nós temos que resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então, creiam somente. Em nome de Jesus, essa leve e momentânea tribulação passará. Creia tão somente. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra revelada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que, assim como o Senhor foi com José do Egito, ainda que ele tenha passado por tantas situações, tantas frustrações, a vitória era certa, Pai. Nós cremos, ó Deus, que estamos atravessando por um problema, atravessando por uma pandemia, mas assim como o teu povo atravessou o Mar Vermelho, nós atravessaremos por essa situação, por essa tempestade, porque o Senhor já nos revelou o que fará com essa geração, e a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, então não temeremos mal algum. Pai amado, derrama do teu Santo Espírito, ó Pai, principalmente nas pessoas que estão agora isoladas, que na verdade elas estão protegidas, Pai, as pessoas que vivem só, as pessoas que estão em pânico, as pessoas que estão na UTI, as pessoas que estão, Senhor, isoladas, as pessoas que estão em observação, Pai, cuida do nosso governo, ó Deus, fazer com que nada de mal nos aconteça, Senhor, derrama da tua cura, da tua bênção, ó Pai, Senhor, nos torna imunes, ó Deus. Vem, Senhor, com a vacina, Pai. Vem, porque o teu povo, Pai, padece de ti, ó Deus. Assim como José, nós cremos que tu és conosco também, ó Pai. E em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Graça e paz.